Meus amigos, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, seja Ele o clarão das nossas consciências, o motivo constante do nosso aprimoramento intelecto-moral. Ama a Deus, faze o bem. Todo problema se encontra na falta de compreensão clara e suprema do amor, da verdade e do trabalho. Com esses últimos versos, termina o seu soneto intitulado Brasil. O espírito de Pedro de Alcântara, o nosso último imperador do país, através das mãos augustas e psicográficas de Francisco Cândido Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, chamando-nos a atenção para a missão histórica do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, alertando-nos para os valores sagrados do trabalho, do amor e da verdade em tempos de transição planetária. Nada é mais atual do que as informações sopradas aos quatro cantos do planeta Terra, informações mediúnicas, reafirmando o que a Gênese já afirmava à época de sua publicação, em 1868, chamando-nos a atenção do momento de transição que ora se assinala, abandonando o carro de provas e expiações para incorporarmos elementos de regeneração. A Gênese, em seu último capítulo, analisa a predição, os tempos marcados por Deus são chegados, trazendo os elementos constituintes do novo mundo. A fraternidade será pedra angular da nova ordem social. A unidade de crença, a proliferação de ideias justas e humanitárias, o repúdio natural ao materialismo e a natural inclinação ao espiritualismo e o crescimento moral. Nesse sentido, meus amigos, nesse contexto, o Centro Espírita Antônio Cruz traz uma importante temática e duplamente significativa: educação do espírito. Em primeiro lugar, porque hoje, como diz nossa queridíssima Marília, hoje é data especial em que nós comemoramos o encerramento de um ciclo de estudo, e qual a missão ou o objetivo princípio de estudar na Casa Espírita, senão, além de formar trabalhador espírita consciente qualificado, auxiliar no processo de educação individual, auxiliar no progresso intelecto-moral do espírito, né? E em segundo lugar, nada é mais importante atualmente do que falarmos de educação em dias provacionais tão desafiadores. Falar de educação do espírito contribuirá para a maior conscientização, logo, responsabilidade individual e coletiva para a instalação da era da regeneração, visto que estimula o exercício da fraternidade, que, como dissemos, será pedra angular da nova ordem social. Estimula a compreensão e o repúdio ao materialismo natural e inclinação ao espiritualismo. A proliferação de ideias justas humanitárias estimula o crescimento moral. Então vamos falar de educação. A educação vem do latim educare, que significa conduzir para fora, preparar o indivíduo para o mundo. Herculano Pires tem um livro fabuloso intitulado Pedagogia Espírita. Nesse livro é possível encontrar vários conceitos, várias noções de educação. Nós trouxemos apenas dois, por considerá-los importantes. O primeiro é o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura de um tempo. E o segundo conceito, processo de desenvolvimento das potencialidades do ser com vistas ao destino transcendente. Observe que o primeiro conceito que traz Herculano Pires envolve elementos antropológicos, culturais. E o segundo conceito envolve o elemento ontológico. Então vejam vocês, qual nos parece mais apropriada à compreensão espírita? Segundo,
Exatamente, por visualizar a questão do ser, a natureza desse ser, a natureza da educação que lhe compete cumprir e o seu destino transcendente. O primeiro pode se visualizar num sentido bem temporal, bem apropriado à cultura e a uma época. O segundo não, é atemporal, diz respeito ao espírito. Então, percebam a grande diferença que existe entre o conceito etimológico, que considera a educação como preparar o indivíduo para o mundo, a compreensão espírita, que é preparar o espírito para o destino que lhe é transcendente. Então nós pegamos esse conceito de Herculano Pires e vamos trabalhá-lo com as suas particularidades para entendermos esse fenômeno complexo, que é o fenômeno educativo. Então vamos lá. Vamos começar com a noção de ser. Tá? O conceito é processo de desenvolvimento das potencialidades do ser. Então, que ser é esse? Que sou eu? As noções de educação estão diretamente vinculadas à noção de ser. Isso porque o objeto, o meio e a finalidade da educação é o homem. Olha o que Herculano Pires nos diz. É evidente que as dimensões da educação decorrem das dimensões do homem. Se o homem pode ser encarado tanto espiritual como socialmente, numa perspectiva de sucessões dimensionais, então o processo educativo também será suscetível dessa visualização. E é precisamente numa teoria dimensional do homem que vamos buscar as possibilidades de uma formulação teórica de educação nesse sentido. Formulação, aliás, que pode levar-nos a maiores possibilidades metodológicas na colocação filosófica do pensamento, do processo educacional. Que sou eu? Eis a pergunta mais extraordinária que o espírito pode fazer a ele mesmo. Para os materialistas, tudo é matéria. O pensamento é a excrescência do cérebro. A alma nada mais é do que uma função do organismo e se esvai com a morte. Mas nós, espíritas, peritos no combate ao materialismo, podemos perguntar aos materialistas: que é, pois, matéria? E eles não sabem responder, assemelhando-se aos filhos perigosos, que quanto mais os pais apertam, mais se esvai entre os dedos. Que é matéria? E eles não respondem. Leon Denis, na obra Depois da Morte, afirma a dificuldade que tem os materialistas de conceituarem a matéria, porque os sólidos se transformam em líquidos, que se transformam em gás, do estado gasoso para o estado radiante, e depois de inúmeras depurações, essa matéria etérea que preenche o universo. Ora, se somos matéria e teremos por fim a morte, se viemos do nada e para o nada retornaremos, se a mesma sorte que espera o justo espera o injusto, a esperança é uma quimera. A humanidade rolaria sem luz, sem fé, sem moral. Mas é a razão que nos grita, gigante, e protesta, lutando contra as teorias do nada, afirmando que o homem luta, trabalha, sofre sim, não para acabar no nada, mas para progredir a cada dia. É a razão que nos grita e reergue, como a dizer: não, nem tudo é matéria. Se tudo é matéria, qual a causa dela obedecer leis precisas, harmônicas, inteligentes? Como desprovida de razão, de sensibilidade, pode a matéria reproduzir seres racionais, sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo do injusto? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. E a doutrina espírita nos estimula a afirmar: sinto, logo existo. Porque também o sentimento é via de acesso à minha realidade espiritual. Que sou eu?
imediatamente. Nós fazemos o link com a primeira questão do Livro dos Espíritos, exatamente pela utilização do pronome que, em detrimento ao pronome quem. Se pergunto que sou eu, quero reportar minha essência, mas se digo quem sou eu, quero referir-me à personalidade. Nesse momento, que sou eu? Eu sou espírito. Ou, como prefere José Herculano Pires, André Luiz Peixinho, em sua obra A Face Eterna do Ser, e tantos outros pensadores, nós somos seres interexistentes, porque existimos tanto no plano corpóreo como no plano espiritual. Para além das dimensões corpóreas, da dimensão corpórea evidente, nós somos seres interexistentes que nos expandimos no tempo e no espaço. No tempo, através da bagagem histórica que carregamos conosco, a se demonstrar por tendências, aptidões, conhecimentos inatos, lembranças. Também sou um ser interexistente que me expando no espaço através do contato constante que exerço com seres de outra dimensão, seja através de mediunidade mais ou menos ostensiva. Então, o primeiro elemento informativo do conceito de educação tem vínculo com o ser interexistente. Já que a educação é do espírito, é bom conhecermos esse espírito, né? Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. A educação é o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser com vistas ao destino transcendente. A educação, meus amigos, deflagra um processo contínuo, gradual, constante. Ao contrário do que muitas tendências, ou do que muitos afirmam, de que a educação se exaure em um determinado grau de ensino, a perspectiva espírita se coaduna perfeitamente com as novas diretrizes da educação ao assinalar uma educação ao longo de toda a vida. Nós vamos perceber agora a diferença entre a perspectiva atual da Unesco e a perspectiva espírita. A perspectiva espírita é complementar, uma vez que traz a noção reencarnatória, mas elas se muito assemelham e já é um avanço para o ideal de educação que tínhamos no passado, que compreendia somente o intelecto ou a instrução. Doravante, temos de aprender ao longo de toda a vida, e uns saberes penetram e enriquecem os outros. Às vésperas do século XXI, as missões que cabem à educação e as múltiplas formas que pode revestir desde a infância até o fim da vida, há um conhecimento dinâmico de mundo, dos outros e de si mesmas, combinando de maneira flexível as 4 aprendizagens fundamentais. É este contínuo educativo, coextensivo à vida e ampliado às dimensões da sociedade, que a Comissão entendeu designar no presente relatório pela expressão educação ao longo de toda a vida. O coordenador da comissão foi o Jacques Delors, um francês, que estabeleceu os 4 pilares da educação utilizados atualmente pela Unesco. E aí Joana de Ângeles também contribui, afirmando nesse viés, nesse sentido, no processo, nesse contínuo educativo, extensivo, inclusive a esta existência, porque a educação é um projeto dos séculos. Então, não somente a formar hábitos e desenvolver o intelecto, deve dedicar-se à educação, mas, sobretudo, realizar um contínuo permanente em que as experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades de convivência em sociedade e da autorrealização do educando. Em Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O processo de desenvolvimento do espírito pode ser visualizado através de sua marcha para o progresso intelecto-moral. Na questão 785 do Livro dos Espíritos,
é possível encontrar um comentário de Kardec afirmando que há duas espécies de progresso: o progresso intelectual e o progresso moral. Emmanuel, na obra Pensamento em Vida, afirma poeticamente que duas asas conduzirão o espírito à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pela sabedoria, que começa com a aquisição do conhecimento, o espírito recebe as influências dos vanguardistas do progresso. Pelo amor, a criatura se ilumina aqueles que estão em sua volta, reflexo de suas próprias virtudes. Pelo amor, valorizamos-nos para a vida. Pela sabedoria, somos pela vida valorizados. Estudar e servir são rotas indispensáveis para a evolução. Observemos estes passos: estudar e servir. Kardec pergunta, na questão 780 de O Livro dos Espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. O que quer dizer que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, ainda que tardia, mas é consequência. De outra forma, o progresso intelectual é condição sine qua non para que a moral se desenvolva. Outro dia, nós estávamos em uma reunião de término de assistência social, essas reuniões que fazemos ao final de uma doação de sopa, de uma campanha do quilo, e dessas atividades da assistência. E uma companheira que estava vinculada a este tipo de atividade teve a infelicidade de dizer, nos seguintes termos: eu não estudo mais a doutrina espírita, porque já levei 10 anos estudando e aprendi que o que importa mesmo é a prática do bem. Então hoje eu só pratico o bem, só faço caridade, então não estudo mais. E cá nós pensamos, lê do engano. Estudou no mínimo de forma equivocada. Porque quanto mais nós estudamos, mais reconhecemos a própria ignorância. Porque se você faz um recorte da realidade e estuda aquele objeto de estudo, né, sendo bem redundante, é claro que está ignorando, por certo, toda outra parte da realidade que existe. Então o ato de estudar algo é também o ato de ignorar aquilo que a gente não sabe ainda, que é aquilo que a gente deve saber. Então, seguindo a linha que é atribuída a Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Né? Em segundo lugar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São dois passos contínuos e progressivos. E mais, como nós podemos desenvolver e como nós podemos aprender através do estudo espírita. Porque há aqueles que pensam que estudar espiritismo só é desenvolver intelecto. Não. Quanto nós podemos desenvolver de persistência ao iniciarmos no grupo de estudo, lá no começozinho, e nos vincularmos até o presente momento. Hein, Marília? O quanto de persistência, o quanto de coragem, porque estudar espiritismo é, de um certo modo, se estudar, uma vez que o objeto de estudo do espiritismo é o próprio espírito, né? Então, é nos estudar, ou ele nos convoca a essa reforma íntima que necessariamente precisa desse autoconhecimento, né? E terceiro, como que estudar espiritismo pode desenvolver o auto-amor? É essencial para o nosso desenvolvimento intelecto-moral, né? E como nós podemos desenvolver a disciplina ao estudarmos, né? Então, Kardec, já sabendo que o progresso intelectual é necessário para atingir o progresso moral, ele questiona na 780A como o progresso intelectual pode conduzir ao moral. Ele já sabia que era necessário o intelectual, mas como é que esse progresso intelectual pode conduzir à moralidade? E os espíritos respondem: dando a compreensão do bem e do mal,
Daí o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, meus amigos, o progresso intelectual dá ao homem a compreensão do bem e do mal. E como distinguir o bem do mal? É o que pergunta Kardec na questão 630 de Livro dos Espíritos. Bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Mal é tudo que dela se afasta. Então nós podemos fazer uma síntese bem meteórica de O Livro dos Espíritos no tocante ao progresso, afirmando que o progresso intelectual dá ao homem a compreensão das leis divinas, que a depender do nosso comportamento diante das leis, podemos produzir o bem, se for consoante as leis divinas, ou o mal, se for não consoante ou ferindo as leis divinas, ou mesmo nos omitindo diante do bem, porque a omissão diante do bem é o mal, afirmam os Espíritos, nesta mesma lei, na terceira parte de O Livro dos Espíritos. O desenvolvimento do espírito através das vidas sucessivas é visto como um curso escolar, com seus anos letivos. A Terra é tratada como uma escola em que as almas se matriculam para o seu aperfeiçoamento. Então, o percurso de desenvolvimento evolutivo do espírito pode ser assim figurado: progresso intelectual, progresso moral, mas é necessário desenvolver esse intelecto que não é somente instrução, envolve a reflexão acerca das leis divinas, o discernimento do bem e do mal. O progresso intelectual dá ao homem essa compreensão, essa instrução e reflexão das leis naturais ou divinas. E aí, através das sucessivas existências, encarnação é raticidade, reencarnação é raticidade, nós vamos aprendendo. Nesse contexto, nós não poderíamos deixar de afirmar, de falar, de estudar o locus, o ambiente fundamental, propiciador da educação do espírito encarnado. Esse ambiente, a família. A família, meus amigos, é a célula máter da sociedade. Não foi à toa que Kardec coloca o estudo da família, o estudo dos laços de família, na lei de sociedade. Todos nós somos seres sociais, e o estado social está na natureza com vistas ao progresso intelecto-moral. Daí os mais adiantados auxiliam aqueles que estão na retaguarda. Nesse contexto, nesse sentido, a família cumpre um papel fundamental, porque esse reencontro de almas permite esse aprendizado através dos relacionamentos que são desenvolvidos de forma ostensiva. Assim, o relaxamento ou o afrouxamento dos laços de família significa uma recrudescência do egoísmo. É o que nos diz a questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Mas como ter a noção de família? Esse locus, esse ambiente fundamental que propicia essa educação do espírito encarnado. Joana de Ângeles nos dá um conceito muito belo, que atende às nossas perspectivas do momento na obra SOS Família. Joana diz que o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Observe que esse conceito está absolutamente compatível com o que diz a questão 114 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação. A resposta dos Espíritos é longa, mas podemos dividir aqui em duas: progresso, evolução, e começa assim: para uns expiação, para outros missão, e dá ao Espírito a condição de tomar sua parte na obra da criação. Joana chama atenção ao programa de provas e expiações, que são instrumentos de educação para este mundo. Por isso, indispensável tocarmos nesse assunto
quando a temática é educação do espírito. Esse programa de provas e expiações pode ser constatado no planejamento reencarnatório. Todos nós detemos um planejamento reencarnatório, né? Alguns de nós fizemos na espiritualidade esse planejamento de forma direta. Outros não fizeram, porque não tiveram a condição intelecto-moral de assim fazer. E quando isso acontece, outros espíritos de uma hierarquia maior que a nossa assim o fazem, né? Mas todos nós possuímos um planejamento reencarnatório onde estabelecemos provas e expiações e missões, né? Então, o que seriam esses instrumentos de aprendizado da Terra? Expiação, prova, missão. É bem fácil identificarmos ou diferenciarmos esses elementos. As provas são experiências requeridas ou propostas pelos guias espirituais antes do renascimento do candidato, avaliando suas probabilidades de vitória, suas fichas de evolução. As expiações, contudo, são um remédio amargo, a cirurgia corretiva contra o mal que se gravou. As expiações têm o condão de restaurar o equilíbrio perdido, recolocando o indivíduo na condição antes da queda brutal. De forma didática, nós podemos diferenciar da seguinte forma: expiação, ela tem vínculo necessariamente com o pretérito agressor. A prova não, tem um caráter ineditista. Ora, vamos pegar aqui o curso escolar, né? O estudante e suas unidades escolares. Estuda-se, depois põe em prova aquilo que estudou, né? As provas seriam as avaliações ordinárias, né? Durante o curso escolar. As expiações não. As expiações são o período lá de recuperação, por exemplo, quando o aluno não administrou bem o seu tempo de estudo, né, e a oportunidade de estudar quando teve esta oportunidade de forma ordinária no início do ano, no seu desenvolver do curso escolar. Então entenderam aí qual a diferença de prova para expiação? A expiação tem vínculo com o passado agressor. Geralmente quando se perde em diversas provas, se expia lá na frente. Tá? E nós também temos a missão. Muitos de nós pensam que missão é coisa de espírito superior, de espírito de alta envergadura moral. Não só. Nós todos detemos missões. Basta lembrar que os espíritos chamam a atenção em O Livro dos Espíritos que paternidade e maternidade é missão. Então, se fôssemos aí colocar em nível figurado como é o espírito, o seu método de aprendizado terrestre, o espírito médio que habita a Terra, espírito encarnado, a alma, né? Seria esse aí. Alta bagagem expiatória, menor ainda provacional e um pouquinho missionária. Esses elementos nós pegamos de um material de Jorge Alahá, quando esteve em uma das Semanas Espíritas aqui, e ele apresentou uma das primeiras vezes que ele esteve aqui, e aí nós pedimos material, e ele chegou a expor essa figura com o gracejo que lhe é peculiar, dizendo que se nós fôssemos colocar uma figura do espírito que habita, né, os corpos aqui da Terra, seria esse aí, um prisioneirozinho bem fofinho, né, bem gordinho, por sinalizar o seu comprometimento ainda com o passado agressor, por ser a sua bagagem maior, a bagagem expiatória, né? A reencarnação é, sem dúvida, um valioso método educativo de que se utiliza a vida, a fim de propiciar os meios de crescimento, desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito que engatinha no rumo da sua finalidade grandiosa. Educação é o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser. Convém agora estudarmos potência da alma, ou as potências da alma. E ninguém melhor do que Leon Denis,
para nos falar ou para nos explicar acerca das potências da alma, lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. E inicialmente eu gostaria de fazer uma enquete fazendo bem as honras do encerramento do ESG, né? Tá parecendo uma... Né? Tá bem ergiana essa exclamação, né? É porque eu sou absolutamente apaixonado pelo ERG e muito de minha formação vem do ERG, né? Então, eu não tenho como fugir, volta e meia eu falo. Às vezes palestra que não tem nada a ver com o ERG, vem como forma de inspiração e eu trabalho o processo da importância de estudar e como é que o ERG fomenta, né, esse estudo. Então, Leon Denis traz essas potências aqui na sua obra O Problema do Ser e do Destino da Dor. A potência da vontade, livre-arbítrio, pensamento, consciência, dor e amor. E eu gostaria de fazer uma enquete com vocês aqui, aproveitar esse público ergiano, né? E fazer uma enquete com vocês. Qual dessas potências, para vocês, é a maior potência que o espírito pode desenvolver, ou que o espírito pode educar? Melhor dizendo, qual a maior potência dessas aí que o espírito pode educar? É unânime, meu amor? Seria muito pedir para vocês levantarem a mão. Quem acha que é o amor? Boa parte, grande parte, né? Graças a Deus que vocês pensaram o amor. Porque eu também pensava. Eu pensava que era o amor. E brigava com Leon Denis. Vejam vocês. Eu dizia assim, nossa, mas não é. A maior potência é o amor. Porque o amor é grandioso. E o amor é o maior mandamento da lei. E pensava, e lia e relia Leon Denis. Por favor, compre Leon Denis. O Problema do Ser, do Destino da Dor. É uma obra fantástica. Quem não puder comprar, pega em livraria, em biblioteca, algo do tipo. Mas não, loca aqui. É um livro fantástico, inclusive bibliografia recomendada do ERG, né? Então, lá ele nos diz claramente. E meus amigos, foi difícil, mas eu acabei me convencendo. Não é a maior potência. A maior potência é a vontade. Porque só ama quem tem vontade. E se eu não tiver vontade de amar, o que é que eu faço? Aí outra potência me encontra, que é o sofrimento. Sinal de desajuste às leis, impulsionando e permitindo uma reflexão para que a minha vontade seja direcionada às leis divinas. Para que a minha vontade esteja vinculada ao amor. Então a vontade, para Leon Denis, é a maior das potências. Querer é poder. E o poder da vontade é ilimitado. Há uma diferença clássica entre desejo e vontade. Desejo é a manifestação do psiquismo, né? Não necessariamente vinculada à prática. Vontade não. Vontade, ela é concretizada, né? Temos também o livre-arbítrio, que a liberdade tem o espírito de construir seu próprio destino, dar cor à sua trajetória. Leon Denis afirma que livre-arbítrio, como potência, significa também libertação das paixões no processo educativo, né? Educacional. Pensamento, e o pensamento é criador, ele não atua somente dentro de nós a formar nossas palavras, a formar nossa conduta, mas também atua fora de nós, determinando as nossas companhias espirituais. Consciência, que é o sítio eterno das leis divinas, essa voz interior, Leon Denis chama também de sentido íntimo. Dor, que também é potência, é lei de equilíbrio e reeducação. Quando alguém sofre, é sinal de desajuste às leis divinas e um convite à reflexão e à mudança de comportamento. E por fim, o amor. O Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que o homem
na sua origem possui instinto, mais avançado, sensação, mais instruído e purificado, sentimento, e no ponto culminante, no ponto mais expressivo do sentimento, o amor. Ninguém melhor que Jesus para nos ensinar a desenvolver esta potência grandiosa. Narra Lucas que um doutor da lei, para tentar Jesus, lhe interrogou: Senhor, o que fazer para entrar no reino dos céus? Jesus, percebendo a argúcia naquela pergunta e percebendo que era doutor da lei, ele contra-interroga, perguntando: o que está escrito na lei? E como ele era doutor da lei, ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe diz: respondeste bem. Faze isso e entrarás no reino dos céus. Eu creio que nesse momento o doutor da lei se sentiu um pouco desconfortável, porque Jesus coloca ele como ainda não apto a entrar no reino dos céus. Faze isso e entrará no reino dos céus. Então, ele... para não perder naquele debate que estava sendo assistido publicamente, lhe pergunta novamente: e quem é o meu próximo? E Jesus então começa a mais bela parábola do cristianismo. Desceu um homem de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por malfeitores, os quais, após despojar de tudo, surraram-no, deixando a margem do caminho. Pela mesma estrada veio um sacerdote, que, observando-o, passou de largo. Pelo mesmo caminho veio um levita, que, observando-o, passou distante. Mas, pela mesma estrada, também veio um samaritano. Meus amigos, só para explicarmos, os samaritanos eram criaturas odiadas pelos judeus. A região da Samaria foi uma região que sofreu grande provação histórica. Foram assaltados pelos assírios, os quais, após fecundarem as suas mulheres, matarem os homens inválidos, abandonaram. Então os judeus passaram a considerar o samaritano com sangue impuro. Então eles passaram a odiar o samaritano, inclusive proibindo de frequentar o templo de Jerusalém. Então Jesus escolhe exatamente a figura do odiado para servir de exemplo para a mentalidade judaica. Aquele homem, o samaritano, passando por aquele caminho, tocou-se de compaixão. Limpou as feridas daquele homem ferido, caído, colocou-o em cima do animal, levou para uma hospedaria e lá disse para o hospedeiro: cuida dele para mim. Não tenho tempo de aqui permanecer, estou de passagem, te pago antecipadamente. Se ele te oferecer despesa adicional, eu te reembolsarei. Jesus então termina a parábola e retorna para o diálogo direto com o doutor da lei, perguntando: quem foi o próximo do homem caído? Então, o doutor da lei responde: aquele que para com ele usou de misericórdia. Observe que ele não falou samaritano, porque era tido como palavra pejorativa. Então, o doutor da lei diz: aquele que para com ele usou de misericórdia. Jesus então faz o convite, que é na verdade convite para a humanidade inteira: vai tu e faz o mesmo. O caminho do sacerdote e do levita é caminho de indiferença, de ociosidade, de preguiça moral. O caminho do samaritano é um convite de Jesus ao desenvolvimento da misericórdia, ao desenvolvimento da caridade, ao desenvolvimento da empatia, ao desenvolvimento do amor. O amor, meus amigos, a síntese produzida por Jesus ao torno do amor, é uma das maiores psicoterapias que existe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, numa trilogia harmônica, ante a impossibilidade do homem amar a Deus de forma plena, porque o homem tem a dificuldade de
conhecer o absoluto, de conceber o absoluto, conforme diz Joana de Ângeles, nas últimas laudas da obra Amor Imbatível Amor, é necessário que o homem inverta o mandamento, começando por auto-amar, para depois amar o próximo, mas antes de amar o próximo, desenvolver as habilidades que nos dormem a latência no processo do auto-amor, para depois sim amar o outro, decorrência natural do auto-amor, já que o próximo é a extensão de nós mesmos, para depois amar a Deus numa transcendência incomparável. Educação do espírito é o processo de desenvolvimento das potencialidades com vistas ao seu destino transcendente. Karl Jaspers tem uma teoria. Karl Jaspers é um médico, psiquiatra alemão, que tem uma teoria bastante interessante sobre transcendência. Para ele, o homem transcende de duas formas: através da transcendência horizontal e da transcendência vertical. Segundo Karl Jaspers, o homem, fechado em si mesmo, abre-se, transcendendo horizontalmente através da comunicação, projetando-se no plano social. O homem, fechado em si mesmo, abre-se, transcendendo verticalmente, através da superação da moral, em busca de Deus. Observe que a transcendência horizontal se dá no plano social, e a transcendência vertical se dá no plano moral. O homem, observemos as palavras de Karl Jaspers, o homem, fechado em si mesmo, abre-se. O que é esse processo de abrir-se? Se conhecer. É o processo resultante do autoconhecimento, indispensável para a reforma, indispensável para o auto-amor. Então, Karl Jaspers afirma que só se transcende aquele que primeiro se conhece, para depois transcender em direção ao plano social, em direção ao outro, o amor próximo, para depois encontrar a transcendência vertical, o amor a Deus, que é a última fase colocada por Joana de Ângeles e trazida por Jesus, na trilogia de amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Então, a educação é o processo de desenvolvimento do espírito, com vistas ao seu destino transcendente, ao seu destino imorredouro, ao seu destino imortalista.